Bom, na minha avaliação, muito do impasse político que está acontecendo no Brasil e que vão ensejar as decisões das próximas semanas de retomar a economia, retomar a atividade econômica ou manter o isolamento como estratégia para conter o coronavírus. Eu creio que muito dessas respostas elas vão acontecer olhando para o norte, né? Olhando para os Estados Unidos. E como eu estou morando aqui na Flórida, eu vou tentar atualizar vocês do que eu vejo aqui, de como isso pode reverberar para o Brasil. Então, inicialmente, nós tínhamos aquela situação de pensar que a Itália, o que aconteceu na Itália, poderia se reproduzir no resto do mundo. Então, essa era a grande preocupação, e aqui nos Estados Unidos, toda a preparação estava sendo feita nesse sentido, dizendo: bom, nós seremos a próxima Itália, nós poderemos ser a próxima Itália. O que a gente observou na própria Europa foi que isso não era bem verdade. Nós temos a Alemanha com mais de 50 mil casos e com a mortalidade baixíssima. Em contrapartida, nós temos a Espanha, parece que vai na mesma direção da Itália, com um fenômeno epidemiológico muito semelhante. Mas nós temos Inglaterra, França num meio termo, então a gente percebe que não existe um padrão. Quando nós vimos o governo americano fazendo toda a sua preparação, também colocou o país em 15 dias de distanciamento social numa campanha do governo federal. Essa campanha acaba na próxima segunda-feira. E muito do que o Bolsonaro ou no Brasil tenta seguir os passos do que o Trump e o governo federal estão fazendo aqui, é porque houve essa mesma discussão. Poderemos retomar a atividade econômica? Em que medida? Estados diferentes podem tomar medidas diferentes? Mais ou menos a mesma discussão. Então, eu ouso afirmar que o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos vai ser observado pelo governo brasileiro e, de alguma forma, vai inspirar as próximas decisões que vão acontecer nas próximas semanas. Então, eu vou passar para vocês de uma forma rápida aqui a diferença que eu vejo, lamentável, né, entre o que aconteceu naquela bateção de boca entre o Dória e o Bolsonaro, naquela reunião de governadores, a diferença para o que acontece aqui nos Estados Unidos. Talvez, imagino eu, um pouco porque nós temos a cultura latina, né, o sangue latino, em que a emoção ela muitas vezes sobrepõe a razão, e aqui eles têm a cultura e o sangue anglo-saxão predominante, né, que faz com que a razão se sobreponha à emoção. Eu não sei se é exatamente por isso, mas o fato é que aqui nós estamos numa disputa política ferrenha, ano eleitoral, os democratas e republicanos numa polarização extrema. E mesmo assim, nós observamos que veja que coisa, que o estado que vai viver a fase mais crítica do coronavírus aqui nos Estados Unidos é o estado de Nova York, que é governado por um inimigo do Trump. Então, o governador, que é o Cuomo, ele seria, vamos dizer assim, estabelecendo um paralelo com o Brasil, seria o Dória aqui dos Estados Unidos, digamos assim. Talvez a gente pudesse dizer que o Gavin Nelson, lá da Califórnia, seria mais parecido com o que a gente imagina para o Dória, mas como o caso mais grave é Nova York, eu vou aproveitar o caso do Cuomo. Então a gente vê que a imprensa fica tentando jogar um contra o outro. Então, o número de ventiladores não é suficiente. Aí o Trump fala, mas nós já mandamos 4 mil ventiladores que estão estocados, eles não estão sendo aplicados. Aí a imprensa tenta jogar o governador contra o presidente, dizendo, o presidente disse que já mandou 4 mil e que ativou a lei de mobilização nacional, que é uma lei que se utiliza para tempos de guerra, para produzir mais, mas que esse número 30 mil pode estar superestimado. E fica a imprensa fica tentando jogar um contra o outro, mas o que a gente observa é que nos bastidores
detalhes. E entre o pessoal técnico existe uma coordenação muito grande. O navio, por exemplo, o mesmo navio da Marinha que trabalhou conosco no Haiti, na crise no Haiti, ele está chegando em Nova York segunda-feira e não chegou antes porque há um cronograma. E hoje o governador de Nova York deu uma entrevista que ele falou, olha, o pior cenário que nós estamos trabalhando é com 140 mil leitos no pico da crise. A necessidade de 30 mil UTIs. Isso é o pior cenário, e eles estão trabalhando com esse pior cenário. Só que cada respirador desse, que eles chamam de ventilador aqui, custava 25 mil dólares cada um, agora já está 45 mil dólares, né? Mas nessa média. Então, você fazer uma compra grande, estocar isso tudo em Nova York e depois não utilizar, como é que você vai fazer? Então, existe todo um planejamento logístico para isso. Então, vai precisar equipamento de proteção, pessoal médico, um incremento de pessoal médico muito grande. Então, eles estão hoje com 72 mil voluntários que se apresentaram, pessoal que já estava aposentado, pessoal de outros estados, e eles têm uma quantidade em estoque, o governador já explicou, tanto de equipamentos quanto de respiradores, para fazer frente às próximas semanas. Então, há todo um planejamento muito bem feito e que está sendo executado. É claro que o sistema de saúde deles teve que ser totalmente adaptado, né? Juntando os hospitais públicos e privados dentro de um sistema que agora eles tiveram que dedicar alguns hospitais. Foi montado um hospital de campanha gigantesco pela engenharia do Exército, junto com a Guarda Nacional, integraram as farmácias, né, as redes de farmácias. Então, tem todo um planejamento que foi feito e nós temos competência para fazer algo guardadas as proporções em São Paulo, que é o nosso estado mais rico, onde estão vários dos nossos centros de pesquisa, a gente tem capacidade. Se nós conseguirmos reproduzir no Brasil um pouco do bom senso, que aqui também a parte política que continua exacerbada. Nós tivemos a aprovação da lei de ajuda, em que democratas e republicanos ficaram batendo cabeça lá durante a semana toda, é igualzinho no Brasil. Só que chega um ponto em que a parte política ela cede, e aí é importante ver a liderança. Eu vejo a liderança do governador de Nova York, por várias vezes ele estimulando a população, chamando a unidade, agradecendo os voluntários, estimulando a população, sabe que vai ter consequências sobre o estado de New Jersey e Connecticut, ele já faz a coordenação com os outros governadores. Então, você percebe isso. Hoje mesmo ele veio à televisão falar que existem 1.100 pessoas sendo testadas com a cloroquina em Nova York, agora, nesse momento. Então, que há uma esperança muito grande. O próprio governador falou que o presidente Trump tem essa esperança, e ele também tem essa esperança de que isso possa auxiliar, né? Então, existe uma postura diferente. O outro navio da Marinha está em Los Angeles, agora, já preparando, porque quando se olha os casos aqui por estado, aí você percebe que Nova York disparadamente vai ser o local, o epicentro do problema. Mas a dúvida que se tem aqui e os outros estados? Pode-se começar a flexibilizar a partir da semana que vem? Nós devemos impactar a economia ao ponto de jogar o país numa grande crise, numa grande recessão? É possível fazer um trabalho diferenciado em Nova York, New Jersey, Connecticut, ali, e ao mesmo tempo ir retomando as atividades nos outros estados? Essa é a dúvida. É a mesma dúvida do Brasil. Só que nós temos a vantagem de estarmos numa fase muito posterior, com um número de casos muito mais baixo, existe muita exploração política e existe também muito pavor. Então, a atitude do Bolsonaro, a ideia, a intenção é corretíssima. Talvez a forma, né, como ele administra isso, é que seja extremamente complicada por causa de características e limitações dele, pessoais, e até de comunicação. E até porque existe essa polarização política que não consegue ceder para que a gente olhe o problema de uma forma mais ampla, mas isso vai ter que acontecer, vai acontecer no Brasil. E a minha expectativa é que o que vai acontecer nos Estados Unidos nas próximas semanas sirva de inspiração, sirva de benchmarking, para que a gente possa olhar um país de dimensão continental como o Brasil, com uma população similar. Não adianta a gente olhar para a China, Índia, ou mesmo para a Europa, olhar o que aconteceu na Itália, na Espanha ou na Alemanha, porque cada um desses países
são menores do que estados no Brasil, né? A gente tem uma cidade no Brasil, as pessoas nem sabem, mas um município na Amazônia, ele é maior do que o país Portugal. Então, é completamente diferente as proporções e as medidas que a gente tem que tomar. Agora, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, a forma como eles estão gerenciando a crise em Nova York, ela vai servir para a gente descobrir se existe aquela, se a linha de ação da pior hipótese, ou seja, do pior cenário, de que Nova York vai se espalhar para os Estados Unidos inteiros, que se transformarão no novo epicentro da pandemia mundial, se isso vai ser verdade, nós vamos observar e nós vamos perceber se podemos aproveitar essa experiência no Brasil. Creio que muito mais útil é a gente olhar essa experiência aqui do que tentar se apavorar com a experiência italiana ou mesmo do que está acontecendo na Espanha, que tem condições muito diferentes das nossas. Então, eu acho mais útil. Eu vou tentar compartilhar com vocês a evolução do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e tentando estabelecer essas tangências com a nossa experiência no Brasil.